Fala comigo, apostadores e apostadores, canal Dia de Green chegando com um caminhão de palpites para esta sexta-feira, dia 5 de maio. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem. É de graça e vocês ajudam muito o meu trabalho aqui no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, pois toda vez que um vídeo novo for postado aqui no canal, você será notificado. Depois da vinheta vamos de palpites. Com uma sequência invicta de 14 jogos, o Bayer Leverkusen retorna ao campo nesta sexta-feira, 5 de maio, para enfrentar o Colônia na B-Arena, em Leverkusen. Essa partida marca o início da 31ª rodada do campeonato alemão na temporada 2022-2023, com o pontapé inicial previsto para as 15h30, horário de Brasília. O treinador novato Xavi Alonso, ao assumir o comando do Bayer Leverkusen, teve sua primeira experiência dirigindo um clube de elite e mostrou um progresso surpreendente. Na época em que assumiu o cargo, o clube enfrentava uma grave crise, praticamente eliminado da Liga dos Campeões e na zona de rebaixamento do campeonato alemão. Apesar de não ter evitado a eliminação no torneio continental, ele conseguiu uma vaga na Liga Europa. Na Bundesliga, iniciou uma trajetória ascendente que levou o clube a se posicionar na zona de classificação para competições internacionais. No último sábado, 29 de maio, ao empatar sem gols com o Union Berlin, na capital, o Bayer Leverkusen ampliou sua série invicta para 14 jogos desde 23 de fevereiro. Foram 10 vitórias e 4 empates nesse período. Com 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, o Bayer Leverkusen ocupa a sexta posição na tabela de classificação do campeonato alemão, que é a última posição que garante vagas em torneios continentais. O time tem 2 pontos a mais que o Wolfsburg, o sétimo colocado e seu perseguidor mais próximo. Como mandante, o desempenho é levemente inferior, ocupando a 7ª posição no ranking dos times da Bundesliga que jogam em casa. Em 45 pontos disputados na B-Arena, o Leverkusen conquistou 26, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, marcando 32 gols e sofrendo 19. O Colônia também teve uma sequência invicta na Bundesliga, porém muito mais modesta em comparação ao seu adversário desta sexta-feira. Foram 4 rodadas sem derrotas, com 2 vitórias e 2 empates. No entanto, essa série foi interrompida no sábado, 29 de abril, quando o time perdeu em casa por 1-0 para o Freiburg. Mesmo tendo uma atuação superior, controlando a posse de bola por 57% do tempo e criando quase o dobro de oportunidades de finalização, 21 contra 12, o Colônia não conseguiu balançar as redes. Quem marcou o gol e decidiu o jogo foi Doan, aos 9 minutos do segundo tempo, após receber assistência de Oler. Com isso, o Colônia ficou estacionado nos 35 pontos, 8 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação do campeonato alemão, considerando os critérios de desempate. O time tem 7 pontos a mais que o Bochum, 16º colocado e primeiro clube na zona de rebaixamento. Como visitante, o Colônia apresenta o 11º melhor desempenho na Bundesliga. Em 45 pontos disputados fora de casa, conquistou 15, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, marcou 18 gols e sofreu 32. Atualmente vivendo seu melhor momento na temporada e demonstrando que ainda pode melhorar, o Bayer Leverkusen tem o prognóstico de vitória diante do Colônia na B-Arena, onde venceu as últimas 4 partidas. Essa é a aposta indicada no mercado para o encontro válido pela 31ª rodada do campeonato alemão na temporada 2022-2023. O meu palpite é a vitória do Bayer Leverkusen no confronto desta sexta-feira pela Bundesliga. Após ter sua sequência invicta de 10 partidas quebrada, o Mainz volta a campo pela primeira vez e enfrenta o Schalke nesta sexta-feira, 5 de maio. O jogo, que acontecerá na Mev Arena, em Mainz, será o responsável por abrir a 31ª rodada do campeonato alemão na edição 2022-2023. O início está marcado para as 15h30, horário de Brasília. Foi o Wolfsburg que interrompeu a trajetória ascendente do Mainz. No domingo, 30 de abril,
o Wolfsburg venceu por 3-0 em um confronto realizado na Volkswagen Arena. O placar foi definido em menos de meia hora. O Indy abriu o placar aos 5 minutos e Bornau ampliou aos 13 minutos. Aos 28 minutos, o Indy marcou seu segundo gol no jogo. A partir desse momento, o time alviverde apenas se preocupou em defender o resultado. O Mainz teve poucas oportunidades ao longo do jogo. Embora tenha criado 10 chances de finalização, apenas 2 delas foram certas. Em nenhum momento o time demonstrou capacidade para ameaçar a vitória do Wolfsburg. Assim, encerrou uma sequência de 10 jogos sem derrota. A série, que começou em 11 de fevereiro, contou com 6 vitórias e 4 empates. Com esse resultado, o Mainz alcançou 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, o que é suficiente para ocupar a 8ª posição na tabela de classificação do campeonato alemão. O time está 3 pontos abaixo do Bayer Leverkusen, 6º colocado e último clube na zona que garante vaga em competições internacionais na próxima temporada. Como mandante, o Mainz tem um desempenho ligeiramente inferior, ocupando a 9ª posição no ranking nesse aspecto da Bundesliga. Dos 45 pontos disputados na Mev Arena, o time conquistou 24, 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, marcando 28 gols e sofrendo 18. A missão do Schalke é tentar se tornar um time ioiô. Depois de ser rebaixado para a 2ª divisão na temporada 2020-2021, não encontrou dificuldades na Bundesliga 2 para retornar à elite em 2021-2022. No entanto, agora se vê novamente ameaçado de voltar para baixo pela 2ª vez em 3 anos. Diferente do primeiro rebaixamento, que foi definido com bastante antecedência em uma temporada desastrosa, pelo menos em 2022-2023 o Schalke tem mostrado disposição para lutar até o fim. Nas últimas 3 rodadas, conquistou 2 vitórias que deram esperança aos seus torcedores de reverter sua delicada situação. No sábado, 29 de abril, na Veltins Arena, saiu em desvantagem, mas se recuperou e venceu o Werder Bremen por 2-1. Com isso, alcançou a marca de 27 pontos, 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Ainda ocupa a 17ª, penúltima, posição na tabela de classificação da Bundesliga. No entanto, está apenas um ponto abaixo do Stuttgart, 15º colocado e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e do Bochum, 16º colocado, que está na região de perigo. Como mandante, o desempenho é um pouco melhor. O Schalke está na 16ª posição no ranking desse critério do campeonato alemão. Dos 42 pontos disputados como time visitante, conquistou apenas 8, uma vitória, 5 empates e 8 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 23. Apesar da derrota na rodada anterior, em que teve uma atuação abaixo do esperado, o Mainz vem fazendo uma campanha consistente em contraste com o Schalke, que oscila bastante. A previsão é de vitória para os donos da casa no confronto da 31ª rodada do campeonato alemão na temporada 2022-2023. O meu palpite é vitória da equipe da casa para o jogo desta sexta-feira pela Bundesliga. Após perder sua sequência de 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão Preto retorna ao campo para enfrentar o Vitória, que até agora venceu todos os seus jogos no torneio, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida, com início agendado para as 21h30, horário de Brasília, marca o início da 5ª rodada da 2ª Divisão do Brasileirão na temporada 2023. Depois de conquistar vitórias nas 3 primeiras rodadas em sua volta à 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro, após o acesso conquistado na Série C do ano passado, o Botafogo de Ribeirão Preto encontrou seu limite diante da Ponte Preta. Na terça-feira, 2 de maio, deixou o gramado do estádio Moisés Lucarelli amargando uma derrota por 2-0. O resultado foi influenciado pela expulsão de Márcio Silva aos 13 minutos do segundo tempo. A expulsão deixou o Botafogo de Ribeirão Preto em desvantagem numérica quando o placar ainda estava em 0-0. A Ponte Preta, que já havia sido superior no primeiro tempo, soube aproveitar a oportunidade para aumentar a pressão e marcar aos 17 minutos com Mailton. Aos 27 minutos, Felipe marcou o segundo gol da Macaca. O Botafogo de Ribeirão Preto não conseguiu acertar nenhum chute ao longo da partida.
teve poucas tentativas. Mesmo com 59% de posse de bola, criou apenas 5 oportunidades de finalização. Mesmo quando estava em igualdade numérica, optou por se fechar na defesa, indicando que estava satisfeito em manter o empate no placar. Com 9 pontos, 3 vitórias e uma derrota, o Botafogo de Ribeirão Preto ocupa a 5ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, levando em consideração os critérios de desempate. Em casa, disputou 2 partidas e venceu ambas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, programou a primeira rodada da Série B do Brasileirão 2023 entre segunda-feira, 1º de maio, e quarta-feira, 3 de maio, fora do meio de semana. No entanto, o Vitória ficou de fora da agenda. O clube deveria enfrentar o Ceará, que, por sua vez, disputou a final da Copa do Nordeste na quarta-feira. Como resultado, o jogo foi adiado para o dia 10 de maio. O Vitória terá que lidar com isso mais tarde. No entanto, ganhou dias extras na preparação para o confronto com o Botafogo de Ribeirão Preto. E isso ocorre em seu melhor momento nesta temporada, já que venceu os 3 primeiros jogos da Série B do Brasileirão. Completando o terno na sexta-feira, 28 de abril, o time superou o Londrina por 2-0 no Barradão. Os gols foram marcados por Wagner Leonardo, aos 8 minutos, e Hugo José, aos 18 minutos, ambos no primeiro tempo e com assistências de Osvaldo. O resultado, mesmo definido precocemente, demonstrou a superioridade do Vitória na partida. O time teve controle da posse de bola por 51% do tempo, criou muito mais oportunidades de finalização, 19 contra 12, e liderou o número de chutes no alvo, 7 contra 5. Além disso, o Vitória ainda não sofreu gols na Série B do Brasileirão 2023. Apesar de ter a mesma pontuação do Botafogo de Ribeirão Preto, ocupa a 2ª posição na tabela, devido ao melhor saldo de gols. Está um ponto abaixo do Criciúma, que disputou todas as 4 partidas programadas. O meu palpite é Botafogo empate anula. O Casa Pia enfrenta o Portimonense nesta sexta-feira, 5 de maio, buscando encerrar um jejum de vitórias que já dura 5 partidas. O jogo acontecerá no Estádio Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, região metropolitana de Lisboa, e marcará o início da 31ª rodada da temporada 2022-2023 do Campeonato Português, com início às 16h15, horário de Brasília. O Casa Pia teve um mês de abril difícil, com apenas um ponto conquistado em 5 partidas. O único resultado positivo foi um empate contra o Rio Ave, 1-1, jogando fora de casa. Nas demais partidas, acumulou derrotas que praticamente encerraram suas chances de alcançar uma vaga em competições internacionais. No entanto, mesmo não atingindo esse objetivo, a temporada 2022-2023 foi um sucesso para o modesto Clube de Lisboa. Pela primeira vez em sua história, o Casa Pia garantiu o direito de participar da primeira divisão e não esteve próximo da zona de rebaixamento em nenhum momento da competição. Assegurou sua permanência na Liga Portugal sem maiores problemas. No sábado, 29 de abril, enfrentou o Chaves, que na temporada passada também estava na 2ª divisão. O Casa Pia perdeu por 1-0, com um gol de Steven Vitória aos 42 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, a equipe estacionou nos 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, e caiu para a 10ª posição na tabela de classificação, levando em consideração os critérios de desempate. Como mandante, o desempenho é semelhante. O Casa Pia ocupa a 10ª posição no ranking de times que jogam em casa na Liga Portugal. Dos 45 pontos disputados em casa, conquistou 21, 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Marcou 15 gols e sofreu 14. O Portimonense esteve perigosamente próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Português durante a reta final da competição. No entanto, conseguiu uma sequência de 3 jogos pontuando, o que afastou o risco de queda. Foram 2 vitórias e um empate. No entanto, essa trajetória ascendente encontrou um obstáculo diante do Braga. No sábado, 29 de abril, jogando fora de casa, a equipe de Portimão foi goleada por 4-1. O resultado refletiu a superioridade do Braga ao longo da partida.
Os donos da casa tiveram o controle da bola por 48% do tempo e criaram mais do que o dobro de oportunidades de finalização em relação ao Portimonense, 18-8. Além disso, o Braga também teve uma vantagem significativa nos chutes certos, 11-2. Com esse resultado, o Portimonense ficou com 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 17 derrotas, o suficiente para ocupar a 13ª posição na tabela de classificação da Liga Portugal. A equipe tem uma vantagem de 11 pontos em relação ao Marítimo, que é o 16º colocado e o primeiro time na zona de rebaixamento. Como visitante, o desempenho é ligeiramente inferior, ocupando a 14ª posição nesse quesito no campeonato português. Em 45 pontos disputados fora de casa, o Portimonense conquistou 12, 4 vitórias e 11 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 25. Apesar de estar em um momento de queda, o Casa Pia já mostrou que tem capacidade para jogar em um nível mais alto. Enfrentando um Portimonense que não tem mais ambições no torneio, o meu palpite é a vitória do Casa Pia para o confronto da 31ª rodada do Campeonato Português na temporada 2022-2023, para esse jogo, que acontecerá nesta sexta-feira pela Liga Portugal. Nesta sexta-feira, 5 de maio, às 13h30, horário de Brasília, teremos um confronto decisivo e extremamente importante entre Hamburgo e Paderborn pela busca do acesso à Bundesliga. O jogo é válido pela 31ª rodada da Bundesliga 2. O Hamburgo ocupa o terceiro lugar, estando a 6 pontos atrás do quarto colocado, o Paderborn. Os dois primeiros colocados garantem o acesso direto, enquanto o terceiro colocado disputa o play-off de acesso contra o 16º colocado da Bundesliga. Portanto, essa partida é uma das mais significativas de toda a temporada para esses clubes. O Hamburgo tem jogado na Bundesliga 2 há algumas temporadas e ainda não conseguiu alcançar o tão sonhado acesso. Apesar de chegar perto, costuma ficar na reta final. Agora, a equipe não quer desperdiçar essa oportunidade. Está em terceiro lugar, posição que leva ao play-off de acesso, mas o objetivo principal é conquistar o acesso direto, terminando pelo menos na vice-colocação, que está a 4 pontos de distância. Além disso, o Hamburgo possui uma vantagem de 6 pontos sobre o quarto colocado, que é o adversário desta rodada. No entanto, se perder agora, a vantagem será reduzida para apenas 3 pontos, faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. Por isso, essa partida pode ser considerada a mais importante da temporada para o clube. Apesar de não atravessar um bom momento, com apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, o Hamburgo está invicto em casa há 8 partidas. O Paderborn sonha em retornar à elite do futebol alemão após algumas temporadas na Bundesliga 2. A equipe teve um bom início de temporada, chegando a liderar em determinado momento, mas perdeu fôlego, especialmente antes da pausa para a Copa do Mundo. Atualmente, ocupa a 4ª posição, a 6 pontos do G3, e ainda tem chances, principalmente por enfrentar o adversário direto nesta rodada, podendo diminuir a diferença para apenas 3 pontos. Portanto, o Paderborn precisa de uma vitória a qualquer custo neste jogo. O desempenho do Paderborn como visitante não é bom, sendo apenas o 9º melhor time nessa condição na Bundesliga 2, com 17 pontos em 15 jogos. Essa partida é fundamental para o destino desses dois clubes, e uma derrota para o Paderborn significaria praticamente o fim da briga pelo acesso. Já para o Hamburgo, uma derrota poderia colocar a equipe em sério risco de sair do G3, aumentando a frustração para a torcida após anos de tentativas frustradas de acesso. Portanto, é esperado um jogo tenso, decidido nos detalhes. O meu palpite para este jogo é acima 2,5 gols na partida. Nesta sexta-feira, 5 de maio, às 13h30, horário de Brasília, teremos o confronto entre Arminia Bielefeld e Greuther Fürth. A partida é válida pela 31ª rodada da Bundesliga 2, a segunda divisão alemã. É um duelo entre duas equipes que foram rebaixadas da Bundesliga na temporada passada. O Fürth foi rebaixado na última temporada e teoricamente teria que buscar o acesso novamente para retornar à Bundesliga. No entanto, devido ao seu baixo investimento e ao tamanho do clube, é mais provável que permaneça na Bundesliga 2. Atualmente,
ocupa a 12ª posição e estava lutando nas últimas colocações até pouco tempo atrás. O time teve um péssimo início de campeonato, mas vem se recuperando e abriu uma vantagem de 7 pontos em relação à zona de rebaixamento. Portanto, o objetivo do Greuther Fürth até o final da temporada é garantir a melhor colocação possível. A equipe chega para o jogo com 2 derrotas consecutivas e sem marcar gols. O desempenho do Fürth fora de casa nesta temporada é de 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, sendo o segundo pior visitante da Bundesliga 2. É um confronto equilibrado, mas acredito que o Arminia Bielefeld não sairá sem somar pelo menos um ponto nesta partida em casa, ainda mais contra um time que não tem grandes aspirações no campeonato e possui um desempenho ruim como visitante. Além disso, espero que seja um jogo com boas oportunidades de gols para ambas as equipes, especialmente considerando que o Arminia possui a segunda pior defesa do campeonato. O meu palpite para este jogo é acima de 2,5 gols. O Henan FC teve um desempenho sólido em 2022, brigando na metade de cima da tabela em várias ocasiões e disputando o G3 da competição para se classificar para a Champions Asiática. No entanto, acabou na 6ª colocação, com 59 pontos, 6 pontos atrás do Zhejiang, que foi o terceiro colocado. O time conquistou 17 vitórias, 8 empates e sofreu 9 derrotas, marcando 60 gols e sofrendo 32. O grande destaque da equipe na temporada passada foi o centroavante brasileiro Fernando Caranga, que marcou 10 gols na Superliga Chinesa. No Brasil, ele não teve muito destaque, jogando por equipes como Criciúma, Paraná, Náutico e Boa Esporte. Até o momento, o time acumula 3 empates e 1 derrota, com 2 gols marcados e 3 sofridos. Por outro lado, o Beijing Guoan terminou a temporada passada na metade de cima da tabela, ocupando a 7ª colocação. O time obteve um desempenho de 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, com 57 gols marcados e 49 sofridos. No elenco, o clube conta com o meio-campista Souza, que já vestiu as camisas de Vasco e São Paulo no Brasil e, mais recentemente, jogou pelo Fenerbahçe. Além dele, o time conta com o meia Arij Ademir, um dos maiores ídolos da história recente do Dinamo Zagreb, da Croácia. Até o momento, o Beijing Guoan acumula 3 empates e 1 derrota, marcando 3 gols e sofrendo 5. Palpite para este jogo é acima de 1,5 gols.